Atos capítulo 13, do versículo 13 até o versículo 25. A palavra do Senhor diz assim: E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Psídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, donde os tirou com braço poderoso, e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. Vencidos cerca de 450 anos, depois disto lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Havendo João, primeiro, pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas, ao completar João a sua carreira, dizia: Não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, graças te damos por este momento de culto ao Senhor, quando podemos ler a tua palavra, podemos ouvir a tua voz, que a palavra do Senhor fale ao nosso coração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos fazendo aqui a exposição do livro de Atos, e apenas para nós relembrarmos um pouco do que nós refletimos na última exposição, no capítulo 13, que foi do versículo 1 então ao versículo 12, nós vimos naquela exposição que iniciou-se a primeira viagem missionária de Paulo, né? Aqui o apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé e João Marcos, iniciam uma primeira jornada de pregação do Evangelho, não agora mais uma pregação voltada especificamente para os judeus, mas uma expedição, uma viagem que tinha como alvo levar o Evangelho para aqueles que não eram judeus, o que a Bíblia chama de gentios. Nós vimos que o texto da exposição passada nos trouxe alguns acontecimentos iniciais que se passaram nas cidades de Chipre e também Salamina e Pafos. Lá em Pafos, na cidade de Pafos, Saulo e Barnabé se deparam com Elimas, o mágico, o qual tentou impedir que o governador Sérgio Paulo aceitasse o Evangelho de Cristo, o qual não teve sucesso, porque a palavra do Senhor diz que aquele governador Sérgio Paulo, ouvindo o Evangelho, ele então entendeu que o poder de Deus é o poder da salvação, e ele creu no Evangelho, apesar da oposição de Elimas, que tentava a todo custo impedir que aquele homem cresce no Evangelho. Na exposição de hoje, nós temos aqui as seguintes informações, e as informações que nós temos hoje é a continuação desta viagem missionária. Então, Paulo, Barnabé e João Marcos saíram de Antioquia da Síria, né? E começam a viajar e passam por Chipre. E aqui então nesse texto que nós lemos, no versículo 13, diz que, e navegando de Pafos, que foi a última cidade então que eles estiveram ali, juntamente com o governador e o mágico,
Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. Então agora eles saem de Pafos, e essa viagem foi uma viagem feita por água, né? Então eles tiveram que navegar até chegar na cidade de Perge da Panfilha. Essa região de Perge da Panfilha, ela está situada no que hoje nós conhecemos a região da Turquia, né? Então eles entram nessa região da Turquia, e o versículo 2, na verdade a continuação do versículo 13, diz assim: João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Aqui nós temos uma divisão da equipe. Paulo, Barnabé e João Marcos. Agora, João Marcos, nesse ponto da viagem, resolve deixar a equipe e retornar a Jerusalém. Possivelmente porque João Marcos teve alguma divergência com a sua equipe sobre a pregação do evangelho para os gentios. Não é certeza, mas essa é uma possível razão de João Marcos ter deixado a equipe, porque talvez ele tinha a concepção de que eles tinham que pregar somente para os judeus. Então, possivelmente por isso, ele abandona e volta para Jerusalém. No versículo 14 diz que, então eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, agora eles chegam a Perge e fazem uma viagem da cidade de Perge até Antioquia da Pisídia. Vejam que eles saíram de Antioquia, mas era Antioquia da Síria. Agora eles vão para Antioquia da Pisídia, né? Na região conhecida hoje como a Turquia. E o trajeto que eles fizeram de Perge até Antioquia da Pisídia, os comentaristas afirmam que era um trajeto difícil, por ser uma região, primeiro, montanhosa, e uma viagem perigosa, porque aconteciam muitos assaltos, bandidos atacavam os viajantes naquela região. O apóstolo Paulo, falando do seu ministério, ele diz que ele atravessou muitos perigos, por exemplo, de salteadores, não é? E é possível que esse trajeto que eles fizeram, então, de Perge a Antioquia da Pisídia, é um trajeto de aproximadamente 190 quilômetros, a pé, talvez, né? Em uma região montanhosa e uma região perigosa por causa dos bandidos que então assaltavam os viajantes que por ali passavam. Ainda nós vemos aqui nessa parte introdutória que em Antioquia da Pisídia, chegando lá, Paulo e Barnabé se dirigiram a uma sinagoga no dia do sábado, e ali eles se assentaram. A sinagoga, meus irmãos, era o local onde os judeus se reuniam para a leitura da Escritura e para as orações. Os judeus que se espalharam por causa do exílio, eles construíram sinagogas por onde eles passaram. Eles estavam acostumados a cultuar a Deus no templo em Jerusalém. Mas agora eles se espalharam, e para onde eles foram espalhados, não tinha o templo como o templo de Jerusalém. Então eles construíram locais menores, onde ali eles poderiam se reunir, cultuar o Deus, né? E esses lugares então são chamados de sinagogas. E ali em Antioquia da Pisídia, Paulo e Barnabé chegam, e logo no sábado ali eles vão até a sinagoga e se reúnem com aqueles irmãos que ali estavam, e certamente não haviam ali apenas judeus, mas haviam também judeus e habitantes da região que não eram judeus. Além dos judeus, portanto, muitos gentios frequentavam as sinagogas. Muitos deles se convertiam ao judaísmo e aceitavam todas as cerimônias do judaísmo. Muitos deles até mesmo se circuncidavam. Mesmo sendo gentios, eles se submetiam aos ritos do judaísmo. Outros gostavam do judaísmo, porém não se submetiam à circuncisão. No versículo 15, diz aí: depois da leitura da lei e dos profetas, então, digamos que a reunião na sinagoga, ela tinha uma liturgia. Então eles oravam,
eles liam a lei, que são os livros do Pentateuco, os primeiros livros da Bíblia, né? De Gênesis a Deuteronômio. Eles não liam toda a lei, eles liam partes da lei, e eles liam partes dos profetas. E a cerimônia, então, acontecia com orações, leitura e a exposição da leitura. De maneira, então, que os chefes da sinagoga, continua o versículo 15, mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Paulo e Barnabé agora, lá na sinagoga, eles recebem a oportunidade dada pelos chefes da sinagoga, para que eles, então, deem uma palavra àqueles que ali estavam. E Paulo e Barnabé foram, então, convidados a falar ao povo. E nessa oportunidade, Paulo, a partir das escrituras do Antigo Testamento, anunciou o Evangelho de Cristo. Importante sabermos e relembrarmos que no judaísmo se crê apenas na escritura do Antigo Testamento. Não se crê em Cristo como sendo o Messias, não é? Não se crê em Jesus como sendo o Filho de Deus, aquele que veio para salvar os pecadores dos seus pecados. Contudo, Paulo, ali, tomando a palavra naquela sinagoga, ele anuncia a Jesus, partindo das escrituras do Antigo Testamento. Ele começa a falar daquilo que aquelas pessoas que estavam reunidas na sinagoga, eles acreditavam, eles criam no Antigo Testamento. E agora Paulo começa a anunciar-lhes o Evangelho de Cristo a partir do Antigo Testamento. E aqui nós vamos, nessa exposição de hoje, ver apenas parte desse sermão. Nós não vamos conseguir ver todo o sermão de Paulo na sinagoga. Por isso nós vamos ver apenas uma das verdades do Evangelho de Cristo a partir do Antigo Testamento. E aí então o que nós vemos aqui é que Paulo, diante daqueles irmãos, daquelas pessoas, traz à memória daquelas pessoas que Jesus é o Messias prometido. Aquelas pessoas não acreditavam nisso. Aquelas pessoas não criam em Jesus como o Messias prometido. Mas Paulo, usando a escritura do Antigo Testamento, afirma para aqueles judeus, para aqueles gentios que ali estavam, que Jesus é o Messias prometido. Vamos ver isso aqui, então, no versículo 16, que diz: Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas, aqui ele se dirige aos judeus, e vós outros que também temeis a Deus. Aqui então ele se dirige aos gentios, né? Aos israelitas e aos outros que também temem a Deus. E ele diz: ouvi. Então aqui nós vamos ver, irmãos, que Paulo destaca alguns aspectos da história do povo de Israel, para concluir neste relato que Jesus é o Messias prometido a este povo do qual nasceu conforme as promessas. E os relatos históricos que Paulo levanta vão enfatizar que Deus é aquele que dirige todas as coisas, e este Deus que dirige todas as coisas, durante a história, conduziu o rumo desta nação de Israel, para que no momento certo nascesse Jesus, o Messias. Essa é a forma como Paulo expõe ali a mensagem naquela sinagoga. Então, um dos pontos que Paulo traz e levanta e reflete com aquelas pessoas, primeiro é que Deus escolheu o povo de Israel para ser seu. Ele diz: olha, esse povo de Israel é de Deus, Deus é o povo Deus é o Deus deste povo, e assim o é, porque Deus escolheu, Deus elegeu, a decisão foi de Deus, e não do povo. No versículo 17, acompanhem comigo, diz assim: o Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais.
ele já está pregando para aquelas pessoas, e ele está dizendo para aquelas pessoas: o Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais. Aqui, o apóstolo Paulo lembra que Deus escolheu os seus pais, ele faz uma referência lá aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Por quê que ele fala assim? Porque Abraão, Isaque e Jacó, os primeiros pais, eles são ali o fundamento desta nação. Foi a partir destes que Deus formou o povo de Israel. Deus chamou essas pessoas, Deus separou essas pessoas, Deus abençoou essas pessoas, e a partir destas pessoas, desses homens, que se multiplicaram, que tiveram famílias, Deus fez uma aliança com esse povo, e esse povo então se tornou a nação exclusiva de Deus. Dentre tantas nações, Deus escolheu este povo. Deus escolhe, meus queridos, movido pela sua graça e não pelos méritos dos seus escolhidos. Isso é um fato. Aqueles que pertencem a Deus pela sua escolha soberana, baseado na sua graça, porque aqueles que são escolhidos por Deus não têm em si nenhum mérito. E assim certamente foi com a nação de Israel, e é isso que Paulo está dizendo para aquelas pessoas naquela sinagoga, dizendo: este povo de Israel foi escolhido por Deus, ele pertence a Deus, porque Deus o escolheu. Outro fato que Paulo traz da história, trazendo à memória ali o que o Antigo Testamento diz, é que Deus fez o povo prosperar em meio às lutas do Egito. Então, só lembrando a história rapidamente, quando Jacó saiu da terra de Canaã por causa da fome e foi para o Egito, ali naquele contexto em que envolveu a José, os seus irmãos, mentindo, enganando, e depois José reconhece: olha, tudo isso aconteceu para que Deus preservasse a vida. Então, Jacó vai para o Egito, e ali a sua descendência se multiplica, e como diz o texto no versículo 17, e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito. Interessante porque na terra do Egito, o povo, a descendência de Jacó, teve um período de prosperidade, um período de paz, mas depois esse povo passou a ser escravizado, esse povo passou a ser oprimido, mas Deus, na sua graça, sustentou aquele povo. Deus, pela sua graça, manteve aquele povo e fez este povo prosperar, apesar de toda a perseguição, apesar de toda a luta. Aquele povo permaneceu sendo sustentado por Deus, e em meio a tudo isso, aquele povo cresceu. Diz aqui: e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito. E assim então, o povo se multiplicou e se tornou uma nação forte dentro do Egito, onde acabou sendo escravizada e forçada a trabalhos duros. Paulo leva aquelas pessoas a refletirem sobre este fato da história, para mostrar que o seu povo é sustentado pelo seu Deus, até mesmo nos momentos mais difíceis, até mesmo nos momentos de escravidão, como foi ali naquela situação. Outro fato que Paulo traz à lembrança daquelas pessoas naquela sinagoga, é que Deus libertou o seu povo da escravidão, a qual estava submetido no Egito. Na continuação do versículo 17 diz assim: donde os tirou com braço poderoso. E aqui Paulo destaca a forma como Deus libertou o povo do Egito. Talvez o povo lá no Egito não via uma luz no final do túnel. Eles estavam debaixo de um poder opressor, eles estavam debaixo de um poder que era maior do que eles estavam submetidos a um faraó poderoso, e talvez eles olhavam e não viam expectativa, mas Paulo faz lembrar que Deus os tirou com braço
poderoso. Então nós já lemos, eu creio que a maioria já leu a história, conhece a história de Moisés, como aconteceu, né? Deus mandando as 10 pragas sobre o Egito, e no fim das contas o povo saiu, atravessou a pé enxuto pelo Mar Vermelho, e assim Deus, com mão poderosa, libertou o seu povo ali da escravidão. Paulo faz lembrar ainda que Deus suportou o pecado do povo no deserto. Depois que o povo saiu do Egito, então atravessou o Mar Vermelho, e eles entram num período de peregrinação no deserto, lugar de fome, de sede, lugar de provação. E aqui no versículo 18, o texto diz: e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. Quando Paulo fala que Deus suportou os maus costumes desse povo, Paulo está fazendo referência aos seus pecados, fazendo referência às suas murmurações, né? Fazendo referência ao coração ingrato diante de tudo que Deus fez no deserto. Esse povo murmurou contra Deus o tempo todo, mas Deus suportou, como diz o texto, os maus costumes por cerca de 40 anos, que foi o tempo da peregrinação do povo no deserto. Apesar de toda manifestação de bondade e graça de Deus por uma nação imperfeita, esse povo murmurou, reclamou, não confiou na providência de Deus no deserto. E Deus suportou por causa da sua fidelidade e continuou sendo Deus deste povo. Vejam que Deus suporta os nossos pecados porque Ele é fiel à sua aliança, Ele é fiel ao que Ele prometeu, Ele é fiel a si mesmo. Então, nós, como servos alcançados pela sua graça, somos preservados não porque nós somos bons ou somos santos o suficiente no sentido de sermos perfeitos, mas é porque Deus é fiel à sua aliança, e Deus suportou aquele povo durante 40 anos murmurando, porque Deus é fiel à sua aliança. Paulo continua o seu discurso e traz à memória daquele povo que Deus conquistou a terra de Canaã para seu povo habitar. É interessante porque Paulo vai destacando que Deus foi quem fez todas as coisas, né? E Deus foi quem conquistou a terra de Canaã para o seu povo habitar. Vamos ver aí no versículo 19. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. Então, depois de 40 anos peregrinando pelo deserto, agora Deus, usando do seu braço forte, vence através do povo 7 nações da terra de Canaã. E ali então o povo de Israel foi conduzido para dentro desta nação que Deus havia prometido a Abraão. E agora eles podem habitar nessa terra como herança que Deus lhes deu. E não foi, portanto, pela capacidade do povo de Israel, mas foi pelo braço forte do Senhor, que estas 7 nações foram abatidas para que o povo tomasse a terra por herança. As 7 nações abatidas são as nações dos heteus, dos girgazeus, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Inclusive os jebuseus eram os habitantes da cidade de Jerusalém, cidade que Davi conquistou, e esta cidade se tornou a cidade de Deus, né? A cidade de Davi. Deus conduziu o seu povo, e Deus preparou para que esse povo tomasse a terra como herança. E como descrito pelos espias de Moisés, que Moisés enviou para ver a terra, os homens eram fortes e cruéis, mas Deus estava com o seu povo. Deus fez uma aliança com Abraão e prometeu a Abraão dar a terra de Canaã como herança aos seus descendentes. E assim, Deus, que é fiel à sua herança, à sua aliança,
trouxe seu povo para tomar posse desta herança. Paulo destaca o tempo que se passou desde Jacó até quando o povo recebeu a terra de Canaã como herança. Versículo 20 diz assim: vencidos cerca de 450 anos. Então, esse espaço de tempo, desde que Jacó saiu de Canaã e foi para o Egito, até que então o povo, tendo sido constituído por Deus, e tendo sido escolhido por Deus, tendo sido guardado por Deus, volta para essa terra, recebendo-a por herança, então passou-se aproximadamente 450 anos. E assim Deus cumpriu a sua promessa feita a Abraão. Durante todo esse tempo, Deus jamais se esqueceu da sua aliança e preservou o seu povo. É tão maravilhoso, irmãos, sabermos que o Deus do seu povo, o Deus de Israel, o Deus da igreja, que é o Israel espiritual de Deus, é um Deus fiel. É um Deus que mantém a sua palavra. E o tempo passa, as coisas acontecem, e Deus permanece fiel e permanece sustentando o seu povo. E aí Paulo ainda destaca outro fato na história. E ele destaca que Deus cuidou da vida espiritual do povo através de juízes. Vejam aí, na parte B do versículo 20. Depois disto, então depois de terem tomado a terra por herança, lhes deu juízes até o profeta Samuel. O povo foi cuidado pela sequência de 12 juízes, até que o povo resolveu pedir para si um rei humano, rejeitando assim o reinado de Deus sobre eles. Até então, a nação de Israel era uma teocracia. Isso significa que Deus era declaradamente o rei desta nação. E o povo de Israel, então, resolveu dizer: nós não queremos mais que Deus seja o nosso rei, mas nós queremos um rei como as outras nações também têm o seu rei. Nós queremos ser governados por um rei. E Deus, então, ouviu o desejo do povo. E assim, então, depois do período dos juízes, os juízes que cuidaram do povo espiritualmente, agora Deus suscita um rei para o povo de Israel. Como diz no versículo 21, em seguida, que nós vamos ver, que Deus estabeleceu o reinado em Israel e prometeu o rei eterno como Salvador. Agora, aqui é que nós vamos vendo como Paulo vai chegando no ponto em que ele mostra para aqueles homens, para aquelas pessoas que estavam naquela sinagoga, que Deus dirigiu toda a história até o ponto então que se cumpriu a promessa da vinda do Messias. Por quê? Porque Deus estabeleceu o reinado em Israel. Mas através desse reinado que Deus estabeleceu sobre a nação de Israel, Ele prometeu que viria um rei eterno, aquele que seria o salvador do seu povo. Ele prometeu que o trono de Davi não teria fim. Ele prometeu que o trono de Davi seria eterno. Então, como que isso aconteceu? Vamos ver aqui. Primeiro que Deus estabeleceu Saul como rei de Israel. Versículo 21. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. Saul reinou sobre Israel durante 40 anos. Saul foi retirado do trono por Deus, porque rejeitou as instruções da lei. Deus também o rejeitou. Então, a história de Saul mostra que Saul se rebelou contra Deus, se rebelou contra a lei de Deus, e Deus o tirou do trono. E é assim que acontece quando as pessoas rejeitam a Deus. As pessoas são rejeitadas por Deus. Jesus disse que aquele que me confessa diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai, não é? Saul rejeitou a Deus, e Deus rejeitou a Saul e o tirou do trono.
E aí o texto diz então que Deus providenciou outro rei para a nação de Israel. Versículo 22. E tendo tirado a este, levantou-lhe o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Essa palavra de Lucas aqui é uma referência ao Salmo 89, versículo 20, que diz assim: encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Então Davi foi um rei sobre Israel que fez a diferença sobre esta nação, porque Davi foi aquele que apontou para Cristo. O trono de Davi aponta para o trono do filho de Deus, O trono de Davi aponta para o reino de Cristo. Davi foi um rei que, apesar do seu grave pecado contra Deus e contra o próximo, se arrependeu. Davi sofreu as consequências do seu pecado até a sua morte. Contudo, Davi foi um homem, como diz o próprio texto, um homem segundo o coração de Deus. Davi foi um homem obediente a Deus, temente a Deus, ele agradou a Deus em seu reinado. O trono de Davi lança luz ao reinado de Cristo. E é aí então que Paulo chega ao ápice dessa parte da sua mensagem. Ele chega ao clímax nessa parte da mensagem, quando então, depois de descrever essas partes importantes da história da nação, ele vai dizer que Jesus é o Messias prometido, que Jesus é o Rei eterno, que Jesus é o descendente de Davi, e que Ele é o Rei do seu povo. Vejam aqui no versículo 23, da descendência de Davi, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Que mensagem maravilhosa de Paulo naquela sinagoga, chegando a um lugar onde ninguém cria em Jesus como Messias. E aí então ele chega, depois de descrever a história desse povo, dizendo que Jesus é o Salvador, Ele é o descendente de Davi, Ele é aquele que se assenta no trono de Davi. Paulo enfatiza aos seus ouvintes que Jesus é o Messias prometido, o Rei prometido da descendência de Davi, conforme prometido pelo profeta Miqueias, por exemplo, no capítulo 5, versículo 2, que diz assim: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O profeta Miqueias já havia dito que o rei de Israel, aquele rei que é eterno, ele viria de Belém, Belém Efrata. Em João 7,42 diz assim: não diz as Escrituras que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, donde era Davi? Portanto, mais uma vez, agora, assim como Paulo fez na sinagoga, apontando para Cristo, fazendo uma ligação entre Cristo e Davi, fazendo uma ligação entre o trono de Cristo e o trono de Davi. E, portanto, a vinda de Jesus como rei da descendência de Davi foi o cumprimento de uma promessa. Deus prometeu ao seu povo um redentor. E Paulo informa que o Messias aguardado pelos judeus era Jesus. A promessa já estava se cumprindo, Ou a promessa já havia se cumprido. Aquele Messias que os judeus tanto esperavam, Paulo diz: olha, esse Messias já veio. O que vocês estão esperando ainda? Vejam, ele é da descendência de Davi, ele é aquele que tem, o seu reino é eterno. E Mateus capítulo 1, versículo 21 diz que ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles.
E o texto fala que João Batista, conhecido entre os judeus e gentios, ele veio antes de Jesus e conclamou o povo ao arrependimento, seguido do batismo que demonstrava o propósito real de servir a Deus. Vejam o versículo 24. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Aqui Paulo está fazendo uma referência a João Batista, que confirmou que Jesus era um rei supremo, o salvador do seu povo. Os escravos, meus queridos, tinham a obrigação de tirar as sandálias dos seus senhores para lavar os seus pés. Esse era o costume. Os senhores chegavam e os escravos desatavam as sandálias dos pés dos seus senhores para lavar os seus pés. E João Batista reconhece que diante de Jesus, ele é menor do que um escravo. Jesus reconhece que diante de Jesus, ele é menor do que um escravo, porque ele diz o seguinte, versículo 25, mas ao completar João a sua carreira dizia, não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Ele se considera menor do que um escravo, diante da suprema glória de Jesus. E é isso que Paulo está dizendo aos seus ouvintes ali naquela sinagoga. Reconheçam Jesus como o Messias. Reconheçam Jesus como o Salvador. Reconheçam Jesus como o Deus eterno. Reconheçam Jesus como o Senhor. O próprio João, que era conhecido deles, disse, eu não sou digno de desatar-lhes as sandálias. Eu sou menos do que um escravo diante deste, que é o Messias. Portanto, diante destas considerações feitas pelo apóstolo Paulo, apontando então para o fato de que Jesus é o Messias prometido, tendo ele feito referência às situações da história do povo, até então apontar para Cristo como sendo descendente de Davi, nós podemos pensar em algumas questões importantes. Nós somos desesperadamente pecadores. Nós somos totalmente incapazes de conquistar as bênçãos de Deus pelos nossos próprios méritos. Outra questão, meus queridos, é que, por natureza, o ser humano está cativo, preso, escravizado. O ser humano, por natureza, está condenado por causa do seu pecado contra Deus. E essa condição de escravidão e de condenação passou a ser uma realidade logo depois que Adão e Eva pecaram lá no Éden. Assim, toda a descendência foi submetida a essa condição de miséria e de pecado. E aqui citando o Catecismo Maior de Westminster, na sua pergunta 27, que diz, qual é a miséria que a queda trouxe sobre o gênero humano? E a resposta, a queda trouxe sobre o gênero humano a perda da comunhão com Deus, o seu desagrado e maldição, de modo que somos, por natureza, filhos da ira, escravos de Satanás e justamente expostos a todas as punições neste mundo e no mundo vindouro. O pecado colocou o ser humano numa condição de miséria espiritual, quebra da comunhão com Deus, escravidão, condenação. O ser humano na condição de miséria necessita de um Messias para resgatá-lo. Por isso Deus prometeu um Salvador. O ser humano, na sua condição natural de miséria, necessita de um Salvador, necessita de um Messias. E esse Messias foi prometido por Deus, como destacado pelo apóstolo Paulo. E Deus conduziu a história do povo até que esse Messias nasceu. É maravilhoso vermos aqui o relato de Paulo sobre a forma como Deus conduziu o seu povo para cumprir a promessa da vinda de Jesus, para cumprir a promessa da vinda do Messias, deste Redentor maravilhoso, o nosso Salvador. E aí eu pergunto para vocês,
Qual a sua relação com Jesus? Você já reconhece a Cristo como o Messias enviado por Deus? Você vive sua vida em submissão a Jesus como o seu Senhor e Salvador? A sua vida já pertence a Cristo? Você já teve um momento na sua vida em que você refletiu e disse: olha, eu sou tão miserável espiritualmente que eu preciso de Cristo. Importante saber que todos que rejeitam a Cristo como Messias continuam debaixo da condenação do pecado, continuam debaixo da ira de Deus por toda a eternidade. Como diz João capítulo 3, versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Deus é maravilhoso. E o homem, no seu estado de miséria, Deus prometeu o Salvador. E Deus dirigiu a história até o momento em que Ele cumpriu essa promessa. Agora, nós precisamos reconhecer que somos miseráveis e carecemos de um Salvador, e carecemos de um Messias, e carecemos de um Redentor. Se você ainda não pensou sobre isso, se você ainda não refletiu sobre essa realidade, esta verdade, essa necessidade do seu coração, é importante que você reflita sobre isso, que você entenda a necessidade de ter Jesus como seu único, suficiente Salvador, Redentor, o Messias. Que Deus nos abençoe, que Deus sustente as nossas vidas e que continue fortalecendo os corações daqueles que estão em Cristo, e que Deus abra o teu coração se você ainda está longe dele.